A paz, construtor de mapa. Será que eu posso te chamar assim? Você sabe o que significa ser construtor de mapa? Pois é, eu sou um construtor de mapa, porque eu estou construindo o meu mapa, a minha rota para um novo ano. A pergunta é se você é capaz também de construir. Nós temos tratado aqui sobre que alguns deixam ser conduzidos, outros utiliza daquilo que nós temos ensinado para construir, para decidir, para ser protagonista de algo novo e extraordinário. Seja bem-vindo ao Ministramente, esse canal, né, esse encontro semanal que nós temos aqui, e o nome já diz, ministrar a sua mente. Eu sou o Denis Almeida, eu sou pastor, sou psicólogo, mestre em psicologia e entusiasta para transformar, ajudar na transformação da sua vida. E acredite, nós temos conseguido. Deus tem sido gracioso para conosco, porque nós utilizamos a psicologia, né, uma ciência, junto com a fé, com as escrituras, e grandes coisas têm acontecido nesses últimos dias, nesses últimos anos, né, e coisas extraordinárias. Essa aqui faz parte de uma série, né, de mensagens, de encontros ministramente, onde nós estamos tratando sobre construir um mapa para um novo ano. E nós já disponibilizamos vários materiais, dentre e-books, resumos, mapas mentais, coisas, né, conteúdos assim extraordinários. E já faço aqui, se você não participou ainda dos encontros anteriores, tem lá falando sobre construir um ano de excelência, né, superando traumas com a psicologia e a fé. Nós já falamos a respeito da importância do planejamento divino, né? E falamos também sobre estratégias além do natural, indo para a psicoteologia. Se você tem interesse no e-book, por exemplo, que justamente trata dessa temática, construindo um mapa para um novo ano, me chama no direct lá no Instagram, Denis Almeida PR, eu vou fazer questão de entregar para você. Tá certo? Simples assim. Aí aproveita e nos segue também. E se você considerar que esse conteúdo também é muito bom, lógico que você vai compartilhar com outras pessoas. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito mais prático, ok? Mudei aqui até, né, o cenário, o formato aqui para poder ser mais prático, aplicável. Só que, como eu disse, não vai fazer nenhum sentido você compreender aqui, né, o que nós vamos trazer para você hoje, se de fato você não colocar em prática, tá bom? Por isso, hoje nós vamos utilizar, né, nossa referência, é uma referência para mim, assim, para quem já me conhece há um bom tempo, nós temos um programa chamado Reconstruções Emocionais e eu utilizo muito, né, o nosso amigo Neemias. Eu gosto muito do Neemias. Neemias, ele é um grande líder, né, na história bíblica e ele, né, me inspira muito. E hoje nós vamos falar dele no sentido de planejamento. Como é que eu posso utilizar a história de Neemias para justamente planejar o meu ano? Ou o meu dia, né, os meus dias, ou o meu mês, ou minha semana, enfim. Nós utilizamos o ano como um fator estratégico, mas você aplica a qualquer novo ciclo também, né? Um novo dia, um novo ano, uma nova fase. Então você é que vai decidir como você acha melhor, né, utilizar esses recursos, ok? Então vamos à prática. Se você tem aí um caderno, né, um bloquinho de anotação, faz isso, porque nós vamos tratar, né, de algo muito mais prático. Então, primeiro, nós vamos falar aqui sobre Neemias. Não ligue para a letra. O importante é você estar ligado ao que nós estamos tratando aqui. Neemias, ele foi, né, um copeiro, escravo, e sendo ele escravo, ele teve uma ousadia de fazer algo que não competia para ele, de reconstruir muros. Tá? Esses muros, no caso, estavam derrubados, que eram os muros de Jerusalém. De tantas guerras que ele sofreu, os muros, eles caíram, eles entraram em ruína. Esse muro, ele trazia para Neemias, trazia para, né, o povo de Israel uma vergonha, trazia, né, uma questão emocional muito forte, ao ponto, né, de fato, de ele sofrer muito quando o seu irmão diz: olha, o muro caiu, olha, está acontecendo um problema, nosso povo está sofrendo.
Então a dignidade, né, o emocional deles estava muito abalado. E aí ele toma uma atitude. Essa atitude é justamente uma atitude que eu quero que tomemos para um novo tempo. Quem pode dizer um amém aí? Né? Porque entendam que eu comecei falando que ele era copeiro e escravo. Copeiro e escravo. Repita comigo, ele era copeiro e ele era escravo. Sendo ele copeiro e escravo, acredite, ele se posicionou. Vamos cá? Posicionou. O que eu e você precisamos em todo tempo? Nos posicionar diante de circunstâncias. Eu comecei esse encontro ministramente falando assim, gente, não tem como nós querermos que o ano, né, de 2024, é o que eu tenho falado, né? 2024 seja de excelência se eu não me posicionar. Nós não vamos contar com sorte. Nós não somos desses que contam com a sorte. Vamos ver se de fato, né, o ano 2024 eu vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar prêmios, vou ganhar... né? Não, na verdade, se acontecer, né, de ganharmos alguma coisa, é bônus. O que de fato eu preciso e vocês precisam, né, nós precisamos é de posicionamento. Nós precisamos garantir que o ano vai ser bom. Aí você pergunta assim, mas olha, como é que eu vou saber disso? Se o ano é bom ou não? E vai que dá uma nova pandemia, vai que acontece um falecimento na família, vai que a minha empresa ela venha a falir, vai que eu adoeça. Eu quero dizer que todos esses fatores são fatores externos. O externo, repita comigo, o externo, não pode influenciar no interno. O externo não pode influir no interno. O interno tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aí você diz amém de novo. O interno, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Entenda que nós somos protagonistas, ok? Se você compreende como filho de Deus, se você compreende que você é filho de Deus, entenda sobre protagonismo. Eu não estou aqui querendo dizer que, né, numa teologia antropocêntrica, o que seria isso? É uma teologia em que eu sou o centro de tudo, não é isso. Mas acredite, Jesus, né, o nosso mestre, ele foi o protagonista, mas ele morreu, mas ele sofreu, né? Ele não foi aquela figura da sociedade, né, dos ricos, dos famosos. Você concorda comigo? Pois é, mas ele foi o protagonista. Entende isso? Então o seu meio, ele era o protagonista. A questão é que nós precisamos ser o protagonista. E observe os seus discípulos, eles eram protagonistas. Olha, observe a história de Pedro, olha, observe a história de Paulo. Eles eram protagonistas. O que nós estamos dizendo aqui é que nós precisamos ser protagonistas. Amém? Só que aí, voltando para o nosso querido amigo Neemias, a situação dele, ou seja, ser copeiro e escravo, não o impediu. Não o impediu. Você não pode ser impedido pela circunstância que você está. Você não pode ser impedido pela circunstância que você está. Ou seja, o que eu quero trazer aqui, de forma assim, gritante para você, é que pare de ficar olhando para a circunstância que você está. Pare de ficar olhando para o seu umbigo. Pare de ficar, né, nessa autocomiseração. O que é essa autocomiseração? É quando você fica chorando demais. É quando você fica culpando demais. É quando você não se posiciona por causa de uma questão do passado. Isso é autocomiseração. Entendeu? Fica a dica aí. Por isso que eu falo mais uma vez, assista depois, né, as atividades lá, os outros vídeos, que vai ficar muito forte. O que nós estamos entendendo é que o muro foi derrubado e ele não parou. Só que é o seguinte, não adianta Neemias falar assim, poxa, eu tenho um bom coração, eu tenho uma boa intencionalidade, eu quero de verdade que tudo isso, né, seja resolvido. Esse é meu desejo. O meu desejo é que tudo seja resolvido. Não adianta só isso. Não adianta você só desejar. Não adianta você só desejar um ano 2024 excepcional e excelente. Tem muita coisa para acontecer. E um dentre eles é você se comprometer.
Você precisa se comprometer com esse ano, o ano 2024. Por isso, mais uma vez, eu gosto de pensar mais uma vez sobre essa lógica de Deus, né? A lógica de que ele já aconteceu em 2024 e eu preciso entrar dentro de um estado de obediência, ok? Você precisa entrar num estado de obediência, de entender que você vai se posicionar a uma obediência, porque a obediência a Deus nós entendemos que faz com que eu compreenda que ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando eu entro num estado de obediência, eu entendo que ele tem o melhor para mim, porque o bom, perfeito e agradável vem dele, ok? Quando eu me posiciono dessa forma e começo a viver essa obediência, começam algumas coisas a acontecerem. Dentre elas, eu vou ver que Deus vai agir. Aliás, você vai começar a ver Deus agindo. Existe uma diferença que Deus vai agir e tem a diferença que você vai ver Deus agindo. Eu sempre faço essa diferenciação porque Deus está sempre agindo, mas muitas vezes você não vê. No caso de Neemias, você vai ver no capítulo 2 de Neemias que houve uma oportunidade. Essa oportunidade foi dada justamente ao Neemias quando ele estava triste. Certo? Isso aqui é um Neemias triste, tá? Não ria, não. Ele estava triste e, no caso, o rei viu ele triste. E aí ficou com dúvida. Ué, como assim? Neemias está triste? Por que isso é tão grave? Porque o copeiro não poderia ficar triste na presença do rei. Só que o rei, ele sabia que era Neemias, conhecia Neemias, ou seja, estava muito próximo. Só lembrando que copeiro era uma profissão arriscada, porque ele quem tomava a bebida, né, do rei antes, no caso de Artaxerxes, comia a comida antes, porque se tivesse envenenada, ele morria primeiro. Então é perigosa. Só que aí o que acontece? Ele vê ele triste. Ao ver ele triste, ele fala assim, olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Você não é para ficar assim. Não faz parte da sua, né? Não faz parte da sua tarefa. E aí ele aproveita. Só que observe o seguinte, do capítulo 1 para o capítulo 2 de Neemias, vai se passar mais ou menos aí 6 meses. 6 meses desde que ele recebeu uma notícia ruim. Desde que ele recebeu a notícia ruim. Quando ele recebe essa notícia ruim, no caso do seu irmão Hanani, eu compreendo plenamente que ele começou um processo de oração, que é descrito, oração, jejum, e além disso, eu creio plenamente que ele começou também um processo de planejamento. Sabe por quê? Porque no capítulo 2, quando o rei pergunta assim, mas o que está acontecendo? Ele fala assim, olha, como é que eu posso ficar feliz se o meu povo está sendo humilhado, os muros estão derrubados, rei? E o rei fala assim, o que é que você quer? E ele diz assim, eu quero restaurar. Eu quero que os meus muros sejam, reerguidos. Olha que interessante isso. Porque o Neemias, ele ousou a pedir algo que assim, não era fácil, nem para o rei fazer, né, esse tipo de atendimento. Certo? Porque está falando assim, olha, eu quero que você restaure os muros de proteção do meu reino. Entende o que eu quero dizer? Mas ele ousou. Nessa ousadia, ele começa a pedir, deixa eu colocar para você, ele começa a pedir cartas, insumos, materiais, tudo aquilo que ele consideraria ali necessário para justamente ter êxito no seu planejamento. Tudo bem até aí? Ok? Gente, só que não acaba aí. Isso aqui começou agora. E aí nós vamos ver, né, no próximo encontro ministramente, justamente o que ele começa a fazer com justamente esses recursos. Ele começa a usar esses recursos. Olha, vocês vão ter que perdoar de vez em quando as letras, porque a letra
ele vai fazer o que com esses recursos? É o que nós vamos ver. Lógico, né, se você quiser um spoiler bem grande, é só você ler Neemias capítulo, né? Aliás, ler todo Neemias, né, todos os seus capítulos. Mas tem algo que eu quero trazer para você no próximo encontro a respeito, né, do que ele fez com os recursos e toda, né, a ação contrária para que ele não pudesse ir. E depois nós vamos ver como nós vamos aplicar isso, né, ligados ao nosso ano. Ok? Então, aguardo você no próximo Ministramente e que você possa ter um dia assim excepcional. Pega isso que nós já falamos aqui, começa a remoer, guarda no seu coração. E aí nós vamos ver o que Deus tem para nós. Vamos para o próximo Ministramente, tá bom? Fica na paz, construtor de mapa.